Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. O pessoal está começando a conectar. Vanici, tudo bem? Patrícia, como vocês estão? Faz tempo que a gente não se encontra por aqui, né? Que a gente não faz nenhuma live. Ju, boa noite, tudo bem com você? Cássia Vilalva. Ah, temos que fazer mais vezes, que delícia. Thaís, tudo bem? Pessoal, boa noite. Hoje eu, juntamente com a equipe de treinamentos, vamos estar aqui com uma conversa rápida, falando de um tema de comum interesse para todos os profissionais da audição, que são as inovações tecnológicas dos nossos produtos, o que a gente tem hoje em dia, o que está vindo pela frente. Então, enquanto o pessoal está conectando, eu vou chamar a minha equipe. Camila, deixa eu ver se eu já consigo conectá-la aqui na live. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha se eu já recebi o pedido de participação da Cris também. Olá, já deu Olá, certo. Bel. Tudo bem, Cá? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Só Vanice, sempre importante, né? Acho que a gente ficou com essa herança boa da pandemia, conseguir conversar, temas importantes, a gente vai se atualizando. Dani, Vanessa, boa noite, pessoal. Pessoal da Vitec, sejam bem-vindos. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu consigo já colocar a Cris aqui também. Aí nós três juntas já começamos o nosso bate-papo, que tem bastante coisa para ser dita hoje. Cris, eu vi que você já está na sala. Se você puder enviar sua solicitação de participação. deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Peraí. Ótimo, cara. Boa noite, Dani. Boa noite, Vanessa. Não, vai ter que ser você mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, tô te mandando convite, Cris. Ótimo. Aí, Tudo boa bem? Boa noite. Boa noite, noite. Cris. Seja Tudo bem-vinda. bem? Obrigado. Boa noite a todos. Oi, Karina. Boa noite também. Pessoal, obrigada pela participação. Agora que já estamos todas juntas aqui, embora a gente já tenha voltado para o trabalho presencial, nesse horário está cada uma da sua casa para a gente poder conversar. Então, como eu falei para vocês logo no início, o intuito desse encontro nosso é uma conversa para que a gente possa falar das inovações tecnológicas dos aparelhos auditivos e como que as nossas tecnologias vêm sendo desenvolvidas com esse olhar para o futuro, para o que está por vir, para o que a gente precisa criar e desenvolver. Em 2020 foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde um relatório inédito em níveis mundiais que trouxe estatísticas sobre a saúde auditiva da população mundial nunca antes vistas, né? São estatísticas alarmantes, se a gente puder dizer assim, para os próximos anos. Então, para todo mundo que trabalha, que tem algum contato, ou é impactado de alguma forma pela saúde auditiva, pela indústria auditiva, são temas mais do que relevantes. E antes de começar a falar sobre eles, eu gostaria de pedir para as meninas se apresentarem. Vou me apresentar também, que eu conheço muitos dos que estão aqui, mas muita gente pode não me conhecer. Meu nome é Natasha, eu sou fonoaudióloga, gerente de produtos e treinamentos da Starkey do Brasil, essa empresa que eu tanto amo e que eu tenho o prazer e a honra de trabalhar há 12 anos. Mais recentemente, com o desenvolvimento de profissionais ao redor, né, do Brasil todo, juntamente com a minha equipe. Eu vou pedir para você se apresentar também, Cá. Fala um pouquinho de você para o pessoal. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Camila, eu trabalho na Stark já vai fazer 5 anos, na área de treinamento, é uma área que eu amo, que a gente leva o conhecimento aí de mais informações sobre o nosso aparelho auditivo, sobre as novas tecnologias. Então, é uma coisa que é feita com muito carinho para passar para vocês.
Ótimo. Obrigada, Cá. Cris, fala um pouquinho de você também. Olá, pessoal. Então, meu nome é Cristiane Calau. Eu sou fonoaudióloga, sou formada há 20 anos em Bauru. Há 15 anos eu trabalho com aparelho auditivo e há um ano e meio eu estou na Stark, muito feliz em proporcionar e compartilhar, né, todo o conhecimento e também poder conhecer cada um de vocês, né, os nossos queridos clientes. Então, está sendo um prazer participar dessa live com vocês. Ótimo. Bacana, ver o pessoal acenando aqui. Boa noite, Jairton, pessoal da Casa da Audição. A Lu, do nosso financeiro, está aqui, pessoal. Jorginho, há quanto tempo fazer as calibrações dos nossos equipamentos lá da clínica. Obrigada pela participação, pessoal. Vão contribuindo, colocando os comentários, as dúvidas, as curiosidades de vocês, o que a gente puder responder vai estar na pauta. Bom, então, para começar, como eu estava falando, desse relatório da Organização Mundial de Saúde, né, nós vimos o quanto a perda auditiva vai impactar mais ainda do que já tem impactado na população mundial, né? Dentro de 30 anos, menos de 30 anos, até 2050, mais de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo vão ter uma perda auditiva. Então, isso significa de 1 a cada 4 habitantes do nosso planeta Terra vai ter algum problema de audição. E entre os jovens, essas estatísticas são ainda mais preocupantes. Na população de adolescentes, por exemplo, 1 em cada 6 adolescentes vai ter uma perda auditiva provocada pelo excesso de ruído. Então, a gente sai um pouquinho desse nosso cenário que é mais perda auditiva pelo envelhecimento, com os idosos, e ver isso acontecendo com uma população mais jovem. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre na inovação tecnológica, na evolução das nossas soluções auditivas, pensando em poder atender esse público e essa demanda que já está sendo criada, né? Que já está chegando até nós. Uma coisa interessante para enfatizar na parte dos adolescentes, né, que vai ser um índice muito grande daqui para frente. E é algo que a gente tem muita informação hoje em dia, né, sobre os ruídos, os cuidados, principalmente pelos fones de ouvido, né, que é algo que os próprios celulares mostram o limite, mas automaticamente todo mundo vai lá e aumenta um pouquinho mais. Colocam os sons muito mais alto, muito mais além do que o necessário. Então, vão ser perdas auditivas conscientes, sabendo que vai existir mesmo, né? Toda essa população de mais jovem. Exatamente, Cá. Acho que a inconsequência, né, das atitudes é uma coisa crônica, né, nos adolescentes. Então, sim, isso acaba sendo grande parte do nosso trabalho, promover esse entendimento e se preparar para as consequências que estão já iniciando, né? Já estão no nosso dia a dia. Não é isso, Cris? Com certeza. A gente sabe o quanto, né, o ruído impacta na audição e como isso traz um prejuízo enorme, principalmente agora, né? A gente sabe que tanto no nosso ambiente, né, nos ambientes escolares, por exemplo, também tem muito barulho, em fábricas, ambientes de indústrias. Então, a gente tem que sempre estar alertando sobre as consequências, visto que a nossa audição é primordial, né? Que faz a gente ser humanos. Com certeza. E aí, nesse cenário todo, acho que seria importante a gente começar a pontuar as inovações que a gente teve ao longo dos últimos anos e quais serão os caminhos dos próximos passos, não é mesmo? Cris, fala um pouquinho, né? Como eu acho que o princípio, embora os dispositivos auditivos, hoje em dia a gente nem fala mais prótese, né? Porque mudou-se um pouquinho o conceito, né? São dispositivos auxiliares que prestam assistência, pensando na comunicação como um todo, mas desde 2018 a gente vai além, né? Não só a comunicação é o alvo da melhoria do aparelho auditivo. Mas o principal objetivo continua a ser tratar a audição, então a qualidade sonora é o principal ponto de interesse desses pacientes, das pessoas que vão ser beneficiadas com os dispositivos auditivos.
E o que que a gente conseguiu ver de inovação, Cris, tecnológica nesses últimos anos nesse sentido? Bom, a inovação foi enorme, né? Vamos dizer assim, um pulo de tecnologia em 10 anos, a gente teve uma verdadeira revolução, né, nessa área de aparelhos auditivos. O que a gente sabe, né, que o som ele não é ouvido por todos da mesma forma, né? Então, o som ele também precisa ser personalizado para cada um, né? E mas o que é mais importante, né? Que todos tenham audibilidade, conforto e clareza e que isso seja de maneira natural para todas as pessoas, né? Então, por isso, o que a Starkey fez? Ela veio com uma nova inovação, né? Com uma inovação, ela desenvolveu o Starkey Sound, né? Que é um processador muito mais rápido, com 55 milhões de ajustes por hora. Então, todo o trabalho pesado, vamos dizer assim, né, fica por conta do aparelho auditivo, fica por conta da inteligência artificial, né, que vai fazer toda uma varredura no ambiente, classificar esses ambientes acústicos para trazer conforto, para se adaptar às necessidades de cada paciente, né? E, além do que, não deixar o paciente desconfortável, né, com aqueles sons indesejáveis, né? Então, a tecnologia veio trazer tudo isso, uma qualidade de som onde o paciente consiga ouvir os sons fracos de maneira, né, ficar audível, a fala ficar cada vez melhor e mais audível também, né? Fácil de entender e que também os sons fortes sejam confortáveis, né? Então, é isso que Starkey Sound vem nos trazer. Além do que, tem uma outra função bastante importante, que é o Edge Mode. Esse recurso é bastante bacana. Por quê? Porque o paciente, ele chega, por exemplo, no ambiente com muito barulho, e ele pode acionar esse recurso por meio do toque duplo, ou então acionando direto no aplicativo Drive. O que o recurso faz? Ele faz uma varredura no ambiente, ele vai analisar aquele ambiente e vai fazer modificações para trazer mais conforto e mais clareza para o paciente naquele momento, né? Naquele ambiente onde ele está. Depois, quando ele termina, sai daquele local, ele dá um toque duplo de novo ou aciona para desligar esse recurso dentro do aplicativo. Então, assim, poder fazer um ajuste de forma rápida, precisa, no local onde está, é uma tecnologia realmente inovadora. Um exemplo bacana, né, do Edmood é a situação de um carro, né? Um paciente que está dirigindo, está com a família, então temos todos o ruído externo e também até mesmo o interno para poder escutar. Então ele acaba trazendo, né, o conforto em relação a todo esse ambiente externo, que às vezes, muitas das vezes o paciente tem que fechar todo o vidro para poder se concentrar. E também a clareza, né, do que as pessoas ao redor dele estão falando. Muitas das vezes do banco de trás é muito mais difícil. Então, é interessante a gente passar isso para o paciente de uma forma clara, né? É legal falar que o Edmood, ele parece realmente um raio-x, porque ele vai detectar todo o ambiente para trazer essa melhoria para o paciente. Então, é uma inovação que a Starkey vai trazendo. Parece um PET scan, né, cara? Isso. Com inteligência artificial. Isso mesmo, bem isso. Esse recurso, essa varredura, ela aplica todas as questões de análise que a inteligência artificial permitem, né? Então, nos nossos treinamentos, a gente sempre costuma falar, o fonoaudiólogo não pode e nem deveria estar o tempo todo ao lado do paciente, né? Acho que não é esse o nosso objetivo, nem do paciente. Então, a inteligência artificial, ela vai buscar isso, indícios para uma melhor programação, para a melhoria do sinal de entrada e fazendo com que essa adaptação seja flexível para qualquer situação, sempre buscando conforto e a clareza, e isso sendo entregue para o paciente com todos os recursos da inteligência artificial. Então, é um recurso super inovador que se mostrou em muitas pesquisas com melhor desempenho do que as memórias
do que os programas personalizados para aquelas situações. Então, a inteligência artificial colocando os recursos num alcance que até então a gente não tinha visto que poderia chegar, não é? Isso mesmo. Com certeza. Tem um outro recurso bastante importante que, na verdade, a gente vivenciou na pandemia, né? Ai, meu Deus. Até hoje a gente ainda usa máscara. Acho que ninguém mais vai esquecer isso na vida, né? Mas o que a gente conseguiu observar, né? Durante a pandemia, a Stark fez bastante pesquisa e aí a gente conseguiu observar que cada máscara, ela faz uma atenuação, ela tem uma atenuação diferente, né? Então, se é uma máscara cirúrgica, é diferente, ela atenua mais do que uma máscara de tecido, por exemplo. Então, a Stark veio também com uma inovação para que o paciente ele consiga ouvir, né, mesmo que o falante esteja usando máscara, porque acaba abafando, atenuando a fala. E isso é bastante audível, né? Os pacientes, várias vezes eu ouvi os pacientes dizendo, olha, tira essa máscara que dá para ver sua boca, mas que compensação eu entendo muito menos, né? Então, muitos preferiam que tirasse a pista visual, mas que pudesse ouvir de maneira mais clara, né? Então, a Stark trouxe essa inovação, que é o modo Edge para máscara, né? Que utilizando a inteligência artificial, ele vai fazer uma compensação, um recurso. Ele faz uma compensação de acordo com o tecido, né? O tipo, o tecido da máscara, o distanciamento social e o ruído de fundo. Então, com isso, o paciente já consegue ouvir, ter uma audibilidade muito melhor, mesmo com que o falante esteja utilizando a máscara, né? Então, isso realmente foi uma grande inovação, principalmente nesse momento que a gente viveu. E Mais o bom uma que temos barreira pontos. transposta, né? E temos também pontos positivos em relação a isso, né? De pacientes realmente falando que teve a diferença dessas situações. Então, isso acaba motivando e mostrando que realmente funciona. É algo que os nossos pacientes até questionam, tipo, o aparelho não está funcionando mais. Mas não, né? Pelo fato da leitura labial estar escondida, eles têm essa grande dificuldade. Então, isso ajuda muito também. Com certeza, com certeza. E no meio disso tudo, a gente tem outros recursos, além do principal ponto, que sempre vai ser a melhora na audição, na comunicação. A partir do momento que a inteligência artificial foi adicionada aos nossos dispositivos, outras funções foram permitidas. Então, desde 2018, com o lançamento da plataforma Thrive, nós temos a possibilidade de fazer com que os aparelhos vá além da amplificação sonora. Então, trazer recursos multifuncionais, multipropósito, como a gente costuma dizer, para um aparelho que vai ficar ali o dia todo na orelha do paciente, do usuário, né? Então, ele pode se beneficiar de outras ferramentas que esse dispositivo traz. Uma delas é o monitoramento, né, Cris? Conta um pouquinho mais pra gente dele. É verdade. A perda auditiva, ela está relacionada com outras condições de saúde, né? Por exemplo, com histórico de quedas, com demência, com declínio cognitivo, né? Depressão, ansiedade. Então, a Stark, ela pensou num aparelho não que não olhasse somente para a questão da audição, mas olhar para o indivíduo como um todo, né? Todas as questões do paciente. Então, aí a gente trouxe um monitoramento de atividade e engajamento. Então, por meio desse recurso, né, o paciente ele consegue, no aplicativo Thrive, monitorar quantos passos ele deu no dia, o tempo em que ele fez os exercícios, o tempo que ele ficou em pé. Então, ao invés de utilizar aqueles reloginhos, né, para fazer todo esse monitoramento, o próprio aparelho auditivo faz isso. Então, é uma inovação que a Stark trouxe para o mercado e realmente trouxe muitos benefícios para os pacientes, né? Além do que, o monitoramento de engajamento também ajuda o paciente a saber, por exemplo, quanto tempo ele utilizou o aparelho auditivo no dia, né? Se ele interagiu com outras pessoas, né? Conversou.
se ele esteve em ambientes com mais barulho, ambientes mais silenciosos. Então, isso vem trazer um olhar todo, né? Tanto para a questão de corporal, de atividade física, como também ajudar o paciente a melhorar, né? Toda a parte de memória, cognição, tá ajudando o paciente na sua saúde geral. São ferramentas que comprovadamente auxiliam nesse processo de aceitação, de rotina de uso do aparelho auditivo, porque muitas vezes as questões auditivas não são prioritárias para aquele paciente, por mais que ele precise, nem sempre é o principal desejo dele ter essa função reestabelecida, ter realmente a comunicação melhorada. Então, recursos adicionais nos nossos dispositivos, nas nossas tecnologias, auxiliam muito nesse sentido, não é mesmo? Eles tornam-se processos que aumentam o engajamento do paciente nesse processo de reabilitação. Tem tantos conflitos, tantos desafios, principalmente nos primeiros meses, né? Nessa fase inicial do período de aclimatização. Então, esses recursos, eles se mostraram efetivos em estudos feitos, fazendo com que a adesão do paciente ao processo de reabilitação seja maior. Então, acho que isso é super importante a gente sempre frisar. O envolvimento que ele tem nesse processo de reabilitação pode ser aumentado, pode ser melhorado, e aí o aparelho trazendo recursos para isso vai ser fundamental. Eu acho que acaba motivando mais o paciente, né, nesse processo de adaptação. Então, querendo ou não, por mais que você... é um aplicativo e é um idoso, mas se ele dá aquela olhadinha e fala, ué, por que aumentou uma pontuação? O que significa isso? Então, traz essa parte de curiosidade, de entender o que está acontecendo. Nossa, eu usei e ganhei pontos por conta disso. Então, eu acho que acaba motivando bastante os nossos pacientes. As metas tangíveis, né? Todo mundo que já trabalhou com venda sabe do que se trata. É verdade. Enfim. E no meio disso tudo, a gente conseguiu um outro avanço que foi trazer a tecnologia de dispositivos recarregáveis, não somente para os aparelhos retroauriculares, mas também para os intraorais, não foi, meninas? Sim, com certeza. Isso ajuda bastante, né? E até mesmo a Ju tá falando ali dos pacientes, né, em relação ao alerta de queda. É bem bacana, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais, mas trazendo isso para os nossos pacientes, como ajuda, ainda mais em todas as tecnologias, traz uma segurança também maior, né? E ainda em todos os modelos, né? Sim, com certeza. O alerta de queda realmente é uma revolução, né? Nós somos os únicos do mercado que tem um recurso como esse. E a gente pode dizer que é um recurso que salva vidas, né? Por isso que a Stark veio trazendo nessa nova linha esse recurso em todos os níveis de tecnologia. Porque a gente entendeu isso, né? Que é um recurso que realmente salva vidas. E é muito simples de utilizar, né? A Ju estava falando aqui que os pacientes estão amando. Então, a gente acredita também que esse recurso vai atender todos a partir de agora, né? Sem exceção. Então, é um recurso muito simples, onde o paciente, né, utilizando os aparelhos auditivos, de repente acontece alguma queda, automaticamente é enviado, né, uma mensagem para o contato que o paciente já cadastrou anteriormente, né, como um contato. E aí é enviada uma mensagem, um SMS, que chega no celular desse parente, né, desse familiar, que muitas vezes é familiar, né? O cuidador, a pessoa que vai receber. Então, aí chega esse SMS, a pessoa clica no link e aí já abre, inclusive, a localização de onde aconteceu essa queda. E aí é muito fácil das pessoas conseguirem ajudar, né? Poder auxiliar o mais rápido possível. Então, realmente é um recurso que salva vidas, né, meninas? Um cuidado maior, né, gente? Cuidado com os pacientes. Eu acho que todo mundo já conhece, mas o alerta de queda, como a Cris explicou, inicialmente, esses mesmos sensores que trabalham monitorando a quantidade de passos, de atividades físicas que o paciente deu ao longo do dia,
ou que identifica quando um toquezinho é dado no aparelho auditivo, ele também consegue identificar se a pessoa leva um tombo, sofre uma queda. E aí, por meio desses sensores, um aviso vai ser disparado. E como a Cris disse, isso salva vidas. A gente teve um caso recente, durante a pandemia, faz coisa de 2 anos, que um paciente conseguiu, o alerta ele pode ser gerado a partir do momento que o paciente sofre a queda, ou voluntariamente, manualmente, né? Quando o paciente precisa de alguma ajuda e não consegue fazer uma ligação, chamar uma pessoa para poder pedir socorro. Um início, né, um foco de incêndio em uma casa de madeira, que é muito comum no norte dos Estados Unidos, iniciou, ele era acamado, não conseguia sair de casa, estava sozinho, e foi por meio desse recurso do alerta de queda, mas no modo manual, que ele conseguiu pedir ajuda para o filho, que foi resgatá-lo. E isso aconteceu naquela época bem inicial da pandemia, quando as casas de repouso de idosos foram esvaziadas pela questão da pandemia. Então, todo mundo que precisava de cuidado foi mandado de volta para casa. Então, por isso que esse idoso acamado, sem possibilidade de movimentação, estava dentro de casa sozinho e não conseguiria ter sido salvo de um incêndio se não fosse o recurso. Então, isso é super bacana, não é? Sim. Além disso, os nossos aparelhos também ajudam os nossos pacientes no cuidado diário, né, Ná? Por exemplo, os assistentes Thrive, então a gente instrui, né, o paciente a colocar, por exemplo, um lembrete. Então, aqueles pacientes que precisam todos os dias tomar um remédio, por exemplo, eu preciso tomar um remédio todos os dias, 9 horas da manhã, um remédio de pressão. Aí ele vai lá no aplicativo, né, coloca esse lembrete, e aí todos os dias, às 9 horas da manhã, ele vai ouvir no aparelho auditivo, né? Tomar remédio de pressão. E aí ajuda, né? Ajuda muito. Até a gente gosta de utilizar esse recurso, né? Para a gente conseguir colocar os nossos lembretes no dia a dia. Então, é um recurso bastante importante, né? E que vem auxiliar todos, não só os idosos, né? Mas todos nós, que a gente acaba esquecendo de várias coisas no nosso dia a dia, né? Com tanta coisa que a gente tem para fazer. Eu acho que esquece mais. Pior que é verdade. Além disso, você sabia, Ana, que o paciente ele pode fazer qualquer pergunta para o aparelho auditivo? Se for pergunta mal educada, Cris, como que responde? Mas, por exemplo, ele pode dar um toque duplo, né? E fazer uma pergunta, por exemplo, qual que é a temperatura de Campinas nesse momento? Né? Aí ele já vai receber essa resposta no aparelho auditivo. A Andrea está perguntando se esse recurso está em todos os níveis de tecnologia, né? Eu só não sei se ela está perguntando do detecção e alerta de queda, que a gente falou antes, ou dos lembretes. Vamos ver se ela responde para a gente. O alerta de queda está disponível em todos os níveis de tecnologia. Foi até o comentário anterior da Ju. A princípio, ele era disponibilizado somente para aparelhos de linha premium. A partir da nossa última família de produtos, o lançamento da linha Evolve, Savant e Envy, ele esteve disponível, então, desde a linha básica, passando pelas intermediárias até a top de linha. Joia! Então, relembrando aí os lembretes agora disponível. Isso, Andréia, obrigada. Então, disponível aí em todos os níveis de tecnologia, tá bom? Todos os pacientes agora, desde o nível básico, podem usar esse recurso. Tem outro recurso também, que é bastante utilizado, né? Que é o tradução, né? É um recurso que não é uma tradução simultânea, vamos dizer assim, né? Mas que durante uma conversa, um diálogo, o paciente ele consegue ouvir a tradução diretamente no aparelho auditivo de forma bem simples e clara, né? Então, não é uma tradução simultânea, mas ajuda muito e o paciente consegue ter a tradução direto no aparelho auditivo. É muito bacana mesmo, viu, gente? Na hora das emergências, né? A gente quer saber onde está o lugar, onde é um shopping ou algo do tipo, fica bem mais fácil. No aeroporto já foi usado, teve já
pacientes que já disseram e que acaba ajudando bastante. Isso mesmo, Ju. A Ju Tagliatella está perguntando, né? A tradução Isso. é só disponível na linha Premium de tecnologia. Joia? E Ká, acho que uma coisa bacana da gente comentar também é sobre as opções de intraorais, né? Durante muitos anos eles ficaram um pouquinho de escanteio e ultimamente eles voltaram com força total. Na nossa linha mais recente a gente tem um Sim, portfólio completo, né? Fala um pouquinho dos intraorais para os profissionais que estão acompanhando a gente relembrar. sim, eu falo que é um sucesso, né? Porque muitos pacientes é o aparelho preferido, não adianta. Sempre que vão na clínica, eles querem o menor. E a Stark, ela sempre é a pioneira, ela foi a pioneira, né? Nos aparelhos intras, desde 2010, com o microcanal invisível. E ele volta agora numa melhor tecnologia, melhor qualidade de som, atendendo os pedidos também dos nossos pacientes. Então a gente vem com aparelhos intras recarregáveis no ITE e ITC, o microcanal invisível, né, que vai também trazer essa qualidade sonora, e o SIC com pilha 10. E também o nosso SIC 312 com conectividade, então também atendendo os pedidos aí dos nossos pacientes, porque trazendo a conectividade no menor aparelho auditivo. E ainda assim com uma pilha 312 que tu não vai acabar com tanta rapidez assim. Então é bem bacana, e a novidade do SIC 312 é que o removedor vai ser a antena do aparelho auditivo, né? Que vai trazer essa conectividade para todos os aparelhos. Com certeza. E com isso tudo a gente consegue ter os avanços disponíveis em todos os modelos de aparelho auditivo, em todos os tipos de aparelhos auditivos, desde os microcanais invisíveis, que são os nossos paratimpânicos, até os aparelhos para perdas profundas, né, que são os Power Plus. Então, são recursos que estão disponíveis em todos os modelos, em todos os níveis de tecnologia. Isso é importante a gente frisar também. E junto com isso tudo, a gente teve também um avanço nos dispositivos sem fio, nos acessórios dos aparelhos auditivos. Como que foi o lançamento do microfone de mesa, Ká? Eu falo que é um sucesso, né? Porque muitos pacientes, infelizmente, não conseguem escutar muitas das coisas somente com o aparelho auditivo. Então, o microfone de mesa, ele vem multifuncional, porque ele é pequenininho e faz diversas funções aí. Então, ele vem com 8 microfones direcionais. Ele pode ser tanto manual, captando a voz de onde vem a localização, da forma automática, né? Na verdade, captando essas vozes. Eu consigo fazer ele como microfone remoto, deixando colar com o falante, né? E eu conseguindo escutar ele através dos meus aparelhos auditivos. Consigo conectar com o meu notebook, com a minha TV, através do cabo, né? Então, eu acho que isso acaba atendendo todas as necessidades do paciente, que a gente escuta muitas das queixas, né, na hora do atendimento. Não consigo escutar a novela, ou não estou conseguindo assistir vou na igreja e não consigo assistir ao padre, ao pastor. Então, eu acho que isso vem facilitando muito em reuniões, no dia a dia, né, no trabalho dos pacientes. Então, o microfone de mesa, ele vem aí sanando a necessidade do paciente de algo a mais, né? Do dia a dia dele. Com certeza, com certeza. E acho que com tudo isso nós ainda conseguimos ter um leque de opções cada vez maior. E isso também acontece quando a principal queixa do paciente não é a questão auditiva, mas o zumbido, né? O zumbido ele está presente na maioria das perdas auditivas, né? Então são percepções, é uma autopercepção que acomete e incomoda muitas vezes os portadores de perda auditiva. E para isso também existem recursos adequados e direcionados para diferentes necessidades, não é, Ká? Sim, eu digo que o bom é que em todos os aparelhos auditivos, em todos os modelos,
vai ter o gerador de som. Na Stark a gente trabalha com ruído branco e aí a gente vem com novidade na tecnologia Premium com mais 2 recursos para atender a necessidade, né, desses pacientes com zumbido. Tem paciente que colocou o aparelho, a amplificação, tá ótimo, mas sempre vai chegar aquele paciente que mesmo com a amplificação ele vai sentir a necessidade de algo mais, um recurso ainda melhor, mais personalizado. Então aí a gente tem na linha Premium o em formato de audiograma, né, que é um recurso que ele vai basear na perda auditiva do paciente. Eu gosto de falar que é como se fosse um melhor ajuste, né, porque ele mesmo já vai se moldando à necessidade do paciente. E se caso não der certo, ainda a gente tem um outro recurso que é personalizado, que também vai atender a necessidade do paciente, que o fonoaudiólogo vai fazer um passo a passo com esse paciente até detectar e mascarar esse zumbido do paciente. Então, isso é muito bom porque a gente consegue atender a necessidade em todos os níveis de tecnologia. E se a gente vê que é um paciente mais complicado, que precisa de um recurso melhor, a gente também tem mais 2 opções para sanar. São tratamentos específicos para uma população que demanda isso, né? Sim. Nem Com sempre certeza. o mesmo recurso vai ser solução para todos os pacientes, para todos os problemas. Então, isso que é importante a gente frisar. Isso não é? mesmo. O pessoal da Audio Store perguntou sobre a conectividade, se ela traz a transmissão direta do aparelho celular para o AASE. Sim, sim. Para todos os iPhones e para todos os Androids que possuem a plataforma ASHA, que é Android Streaming Hearing Aid, que é uma função do Android que identifica os aparelhos auditivos como tal. E para que a gente possa saber se o Android do paciente é compatível ou não para transmissão direta de áudio, existe um recurso super simples para poder fazer essa identificação. Um QR Code que fica no nosso site, a gente também sempre disponibiliza ele durante os nossos treinamentos aos profissionais, que a gente direciona a câmera do Android para aquele QR Code e ele já vai falar se é 100% compatível, se é compatível, mas precisa de um acessório, ou se não tem a compatibilidade. Mas cada vez mais são maiores os números de Androids compatíveis. Acho que na última atualização foram 63, né? 63, alguma coisa assim? 53. 53. Obrigada, Isso. meninas. 53 modelos de Androids compatível com streaming de áudio direto. E até aproveitando, falando da transmissão direta de áudio, que eu acho que é sensacional, né? Principalmente para esses pacientes que têm a dificuldade de, muitas das vezes, quer assistir um filme, quer atender uma ligação. Então, através do aparelho auditivo, fica muito mais fácil, né? E também tem a opção agora de mãos livres, né? Nos iPhones, nos modelos da Apple. Então, hoje o paciente ele consegue atender o celular, falar com a pessoa e desligar tudo através do aparelho auditivo, sem precisar pegar o telefone na mão para poder fazer isso. Então, é algo que vem evoluindo e, mais uma vez, a gente enfatizando, né? A tecnologia avançando e trazendo melhorias para os nossos pacientes. E cuidando da saúde também, né? É algo que a gente até brinca muito. Não tem pra gente que não tem perda auditiva, porque são recursos que acabam ajudando no nosso dia a dia, né? É isso. Acho que com isso, durante esse tempo, a gente conseguiu passar uma visão bastante geral de todos os dispositivos, de todas as funções que nós temos nos nossos portfólios atuais. E o que é muito importante a gente enfatizar é que todos os desenvolvimentos tecnológicos da Stark e das marcas do nosso grupo são baseados em pesquisas, são evidenciados antes de serem desenvolvidos, antes de serem colocados em prática nos aparelhos auditivos. Então, eles já vêm todos testados e garantidos da sua eficiência, da sua eficácia. Isso é importante a gente frisar, porque todo o conhecimento tecnológico, o conhecimento clínico é importante, mas o que nos diferencia é a forma de cuidado.
É como a gente vai entrar na vida desse paciente que busca ajuda, que precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, e como a gente vai conseguir mudar a vida dele, impactar, realmente entregando aquilo que é necessário para cada caso. Uma frase que o Dave Fabry, nosso chefe de inovações tecnológicas, disse na sua última apresentação durante o EIPA, é que o cuidado é o que nos diferencia. A audição, ela não pode ser comercializada. Então, dispositivos tecnológicos, sim. A audição, não. A audição é um bem precioso que ela deve ser cuidada com a máxima atenção pelos profissionais. Então, é essa a nossa principal mensagem aqui hoje, não é, meninas? Vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa? O pessoal da Audiox, vamos ver, tem algumas perguntinhas aqui. 55 milhões de ajustes por hora, quais seriam os mais relevantes? São mais de 100 patentes dentro desses recursos. Então, são os recursos de adaptação automática ao ambiente acústico que o paciente se encontra. A gente consegue discorrer detalhadamente em cada uma dessas funções, apresentando os nossos algoritmos de processamento sonoro. Durante o nosso treinamento, a gente fala detalhadamente da intensidade, da velocidade e das indicações de uso de cada um deles. Então, pode nos contatar por meio do seu consultor ou diretamente. A gente vai ter o prazer de treinar vocês, a equipe de vocês, para poder trazer isso detalhadamente, tá certo? A Andrea está perguntando aqui se mãos livres é só no iPhone. Por enquanto, sim. O iOS, né, por ser uma plataforma fechada, por ser um modo operacional único de uma única fabricante, que é a Apple, normalmente traz as inovações em primeira mão e aí depois a gente consegue levá-las para os outros fabricantes que daí trabalham com Android. Certo? Você vai ficar gravada? Vamos gravar. Fica salvo. Vamos marcar então o seu treinamento, viu, Graciele? Ela está falando que precisa de um treinamento urgente. A Fernanda aqui fez um comentário, eu não tinha visto, inclusive, bela ferramenta para que o paciente veja a real necessidade do uso do aparelho, né? Adoro testar com uma ligação para um ente querido. Eu sempre fazia isso também. Mas eu não colocava, sabe onde eu colocava, Fernanda? Eu colocava na ligação do call center do Santander, que era um terror para que eu conseguisse ouvir. Eu que não tenho perda auditiva, quando eu fazia as minhas chamadas, né? Acho que um tempinho atrás a gente usava bastante, hoje em dia acho que fica quase tudo no aplicativo. Mas eu sempre ligava, falava, se o senhor conseguiu ouvir a central do Santander, consegue ouvir qualquer pessoa do mundo, porque era muito ruim o sinal. Fazendo propaganda negativa, né? Não, mas eles melhoraram. A Andrea está contando aqui, ó. Sou apaixonada por essa marca. Trabalho com outras marcas, mas só indico Stark, porque a qualidade sonora é muito boa e esses recursos, tudo para os pacientes. Que bacana. Obrigada, Andrea, pelo feedback. Muito bom. A gente é suspeita para falar, né? Sim. Mas é isso. Então, pessoal, vamos deixar a live gravada, certo? E qualquer coisa a gente fica à disposição. Vamos voltar fazendo outros encontros, trazendo outros temas e fiquem à vontade para sugerir também. Sim. E agradecer, né? Todos aí que ficaram com a gente até o finalzinho. Muito bom. A participação. Sim. Pessoal, obrigada, boa noite. gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, Foi um tchau. prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau.